A Disney acabou de anunciar que eles já estão produzindo live action do Hércules e deve dar muito trabalho, né? 12 trabalhos, pra ser mais precisa. Deus que me perdoe, né? Mas oficialmente a gente tá na era das refilmagens, não tá não? É um risco, hein? Porque a perspectiva de ver o clássico Hércules da Disney adaptado pro live action é emocionante e ao mesmo tempo um campo minado cheio de expectativas e uma baita dose de nostalgia. Mas o filme vai estar em boas mãos, pelo menos. Vai ser dirigido por ele, Guy Ritchie. Ai, eu amo! E produzido pelos irmãos Russo. Então ele promete trazer uma energia nova para a antiga história do semideus grego. Pô, o Guy Ritchie é um dos meus diretores preferidos. Ele tem brilhado, né, ultimamente, com Magnatas do Crime. E a série nova, né, que é inspirada no filme com o mesmo nome, que também é foda demais. E eu amei os dois. E o cara tem um histórico, né, de filmes dinâmicos e visuais, assim. E ele fez um trabalho decente com o Aladdin, né? Então ele já tem esse histórico do live action. E eu achei que o Aladdin foi o melhor live action da Disney até agora. Então... Concordo muito, e tá rolando uma curiosidade sobre como ele vai integrar o estilo único dele com a mitologia muito rica e o humor característico do Hércules animado. A promessa é de uma coisa mais experimental e inspirado por essa dinâmica do TikTok, tá sugerindo uma abordagem mais moderna que pode reinventar a experiência musical dos filmes da Disney para essa geração de hoje, né? E eu tô muito curiosa, né? Porque transformar o Hércules em live action não é pra amadores, cara. E não é só um desafio técnico, mas também uma tarefa delicada, né? De equilibrar o respeito pelo material original com a inovação e a modernização pra captar o público de hoje, que tá com a atenção de um Golden Retriever no cio, talvez, né? Com os irmãos... com os irmãos Russo no comando da produção, que são conhecidos pelo trabalho revolucionário em Vingadores Ultimato, que me arrepia até hoje, a expectativa tá alta, né? Muito alta, e também tem rumores de que talvez expandam esse universo do Hércules com novas sequências e um aproveitamento inteligente das tecnologias de CGI, que são mais modernas, né? Essa abordagem pode potencializar os 12 trabalhos do Hércules, oferecendo um espetáculo visual absurdo. Também estão dizendo por aí que querem trazer o Danny DeVito de volta como Phil. Ai, Isso aí seria... vai ser demais, né? Isso também incomoda um pouco, né? Porque nada se cria, tudo se copia. Sim. E a Disney tá copiando dela mesma. Tipo, e a expectativa fica grande demais, né? Porque, pô, os filmes antigos tinham aquela aura, aquele brilho único dos filmes da Disney, sabe? Da Branca de Neve até o Encanto. Essas obras não só definiram a nossa infância, a infância de novas gerações, como também estabeleceram padrões de muita criatividade e sucesso, né? Agora na casinha dos 30 que a gente tá, a Disney tá querendo usar um pouco dessa nostalgia pra fazer remakes dos filmes que já foram tão incríveis, né? Inteligência. E será que vale a pena mexer em time que tá ganhando? Ou será que a estratégia de modernizar esses clássicos para que as novas gerações também sintam nostalgia com eles está funcionando? Isso faz a gente pensar, né? Por que a indústria insiste em reciclar ideias em vez de inovar? A Bela Fera de 2017, por exemplo, pode ter enchido os cofres da Disney, mas a custo da originalidade, né? Eles venderam a mesma história com um novo rótulo e a Disney abriu as comportas para uma enxurrada de remakes que, sinceramente, não chegam aos pés dos originais. E quando a gente pensava que não podia piorar, veio Mulan. Ah, não, juro por Deus. Mulan, meu Deus, eu já imaginei que seria um desastre quando falaram que não teria um Mushu. Mas eu realmente subestimei, viu? Porque foi um desastre absoluto em todos os sentidos e tinha tudo pra ser incrível, né? Em termos de audiência, porque foi lançado no meio da pandemia, que tava todo mundo prestando atenção nas telinhas, né? Porque não tinha muito mais o que fazer, né? Veja bem. Mas além do filme falhar em respeitar a cultura chinesa, que é muito rica e bonita, colocou foco nela num momento em que todo mundo não queria pensar muito nisso, né? Considerando Wuhan e todos os preconceitos que sofreram, e ainda por cima pegou uma carona numa época em que a última coisa que a gente queria era lembrar de um desastre global desse. Né? E não vamos esquecer do primeiro teaser da Pequena Sereia, com uma recepção desastrosa no YouTube, obviamente, né, passando ali pelo filtro do racismo estrutural e criticando o fato de Ariel ser interpretada pela incrível Hale Bailey, uma atriz preta, né? E, cara, foi tão importante ver crianças pretas se sentindo representadas no cinema, indo vestidas de Ariel, né, assistir os filmes, que deixou muito claro o quanto a gente tá carente de filmes da Disney sobre a cultura africana mesmo, né? Por que eles precisam reciclar histórias antigas com personagens pretos e não podem criar histórias para personagens pretos, sabe? Completamente, e os remakes deixaram muito claro que estão perdendo não apenas só o brilho,
mas as cores, o visual colorido, que era muito característico da Disney antigamente. A crise também é estética. Vamos comparar a paleta de cores das animações originais com a paleta meio sombria e apagada dos novos filmes e fica muito evidente que alguma coisa se perdeu na transição pro live action, tá? Onde estão aquelas cores vivas e alegres da Pequena Sereia original? Muito lindo, Cadê? não sei. Cara, o fundo do mar é muito colorido na vida real, não é? Por que apagar isso no filme não faz sentido? Não faz nenhum sentido. E aí nem vamos falar daquele linguado, hein? Pelo amor de Deus! E ficou tudo mais escuro, menos convidativo, né? Isso não só diminui o encanto, mas também afasta o público jovem que busca muito o escapismo, né? E um estado de maravilhamento, sabe? E aí colocam tudo num estado realista e falharam miseravelmente, né? E falando em realismo, vamos falar de O Rei Leão, né? Com a tentativa de fazer com que os animais selvagens pareçam reais e ao mesmo tempo meio humanos, deixa os bichinhos muito inexpressivos, né? Que foi a maior crítica. O filme original é demais, porque tem personagens super expressivos e cheios de emoção. Pensa no carisma do Simba, ou na arrogância e na falsidade do Scar. No remake, o realismo fotográfico sacrificou a expressividade, deixando as emoções dos personagens tão sem sal, gente. Foi horrível, né? Foi, péssimo. Priorizaram a técnica e a tecnologia e perderam o coração, a alma. Daí esses filmes não conectam emocionalmente com a audiência. Mas a Bela e a Fera e o Aladdin não foram tão graves assim, né? A gente até curtiu o Aladdin, Não, né? foi bem bom. Mas é foda, porque a gente tem a comparação com o original, né? Aí fica muito injusto, porque além do filme ter que superar o visual, a alma e o storytelling, ainda tem que superar o fato de que ele jamais vai trazer pra gente aquela sensação de nostalgia, porque simplesmente não é o original, né? Pois é, tá faltando mais criatividade, mais risco. E, aliás, não é só pra Disney ali no live action, né? Tá faltando pouquinho de Marvel também, Tá faltando mais paixão. As crianças de hoje merecem experimentar essa magia e não uma sombra meio desbotada do que já foi extraordinário, sabe? Os estúdios têm que inovar e surpreender a gente não só por respeito ao legado dos clássicos, mas também pelo futuro do cinema. E uma das mudanças mais controversas nos remakes recentes é a forma como os personagens clássicos são reescritos para se encaixarem em questões modernas, né? Às vezes, a questão da representatividade fica tão urgente e latente que eles colocam características muito rasas e estereotipadas nas personagens, principalmente nas femininas, né? E acabam deixando elas menos próximas da gente, né? E deixa a gente com aquela sensação de, ai, que pena, tava tão perto. Pois é, a inclusão e a diversidade são muito importantes, mas a maneira como elas são abordadas em alguns remakes pode parecer forçada ou até superficial. Em vez de desenvolver novos personagens ou histórias que genuinamente exploram culturas diferentes e que tragam novas perspectivas, alguns estúdios simplesmente adaptam personagens existentes de maneiras que parecem que estão cumprindo cotas, em vez de oferecer representatividade autêntica. Isso tudo tem trazido um pouco de mixed feelings por parte do público, né? Que pode sentir que as mudanças foram mais uma manobra de marketing do que um esforço genuíno para a inclusão, né? Outro aspecto muito crítico dos remakes é a tentativa óbvia de apelar para um público global, o que tem resultado em escolhas que comprometeram a autenticidade cultural das histórias, né? Mulan é um exemplo forte disso, porque as tentativas de agradar o público chinês acabaram distorcendo muitos aspectos significativos da cultura e também da própria história, né? Isso não só falhou em ressoar com o público local, como também atraiu muita crítica pelo tratamento superficial de alguns elementos culturais bem profundos. E uma das consequências menos discutidas, mas mais significativas dos remakes é o impacto que eles têm nos novos criadores e cineastas, né? Com o foco dos grandes estúdios voltados para projetos seguros financeiramente e garantidos, rolam menos oportunidades e recursos disponíveis para talentos que trazem ideias frescas, novas. Isso até foi discutido no Oscar desse ano pelo Cord Jefferson, diretor roteirista do Ficção Americana, que pediu para Hollywood que ele desse a chance para filmes menores e filmes que não custem milhões de dólares e acabam perdendo a chance de descobrir novos talentos, né? Cara, esse cenário pode desencorajar jovens cineastas e roteiristas que querem contar suas próprias histórias originais, né? Perpetuando um ciclo de repetição em vez de inovação no cinema. Isso é muito ruim. Outra preocupação é que a tendência de remakes possa estar acabando com o respeito pela arte cinematográfica como um todo. Os filmes clássicos são muito reverenciados pelas contribuições artísticas únicas, desde a direção e roteiro até a atuação e design de produção, e quando esses filmes são refeitos sem a mesma atenção à inovação artística, isso pode sim diminuir a apreciação pelo original, e por extensão, pelo cinema como uma forma de arte. Ao invés de adicionar ao legado de um filme, um remake mal feito pode manchar de vez esse
legado, né? E uma alternativa é contar histórias dos personagens que a gente ama desses filmes, como foi o caso da Malévola e como vai ser agora com o Mufasa, o Rei Leão, que parece que tá aprendendo com as críticas do remake de 2019, principalmente em relação à expressividade dos animais, né? A gente viu o novo trailer e ele tá sugerindo ali uma melhoria ali significativa com personagens CGI que mostram mais emoções, né? Vamos ver se a gente vai chorar de novo com o Mufasa, hein? Eles estão incorporando os melhores elementos do livro da Selva e o Rei Leão, então o Mufasa promete ser um marco nos remakes live action da Disney. Uma mistura de paisagens CGI maravilhosas e personagens mais expressivos, o filme tem o potencial de superar o remake anterior, sim, tá? Essa estratégia não só melhora a qualidade visual e emocional do filme, mas também reforça a importância de ouvir e adaptar os filmes e receber bem as críticas dos fãs e dos espectadores, né? A Disney não para de mexer no baú de memórias e trazer de volta tudo que a gente amava, né? Enquanto pode ser ótimo para apresentar esses clássicos para uma nova geração, às vezes parece que Hollywood inteira tá mais para uma máquina do tempo do que para um conjunto de estúdios no cinema. Esses remakes são uma verdadeira montanha-russa de expectativas. Será que eles vão acertar em cheio ou vão passar longe? Só o tempo dirá. Mais uma coisa é certa, a gente vai continuar pagando para ver nossos personagens favoritos em novas aventuras, com a esperança de que tem coisa boa vindo por aí, hein?